bom, eu pensei que não precisava nem microfone. A última vez que eu vim a essa igreja ainda foi no antigo templo. Então foi interessante poder vir aqui, ver uma igreja totalmente nova, um lugar lindo, maravilhoso. Parabéns por este lindo lugar que vocês conseguiram. Que a luz da mensagem de Deus seja bem visível nesse lugar. O tema para essa manhã já foi colocado aí na tela, intervenção na história. Creio que todos vocês trouxeram a Bíblia aqui. Não sei se vocês puderem colocar o PowerPoint que eu isso, deixa aí. A partir de agora eu vou usando aqui o controle para a gente ir acompanhando. O tema é intervenção na história. Quando o pastor Marco me convidou, eu perguntei a ele, pastor, qual é um assunto sugestivo que você gostaria que eu apresentasse? E ele disse para eu ficar livre, para que falasse aquilo que viesse ao meu coração. Ocorre que esta semana, mais precisamente esse sábado, no Brasil e nos países da América do Sul, da divisão sul-americana, está celebrando o Dia do Colportor. E eu fiquei pensando, fiquei lutando um pouquinho, será que eu falo esse tema ou não? Porque há tão poucos colportores aqui nos Estados Unidos, talvez você nem saiba o que é um colportor ou uma colportora. Nós temos aqui a irmã Regina, que é uma colportora, está aqui com a gente, está nos visitando nesses dias. Mas o que é esse trabalho da colportagem? Eu diria o seguinte, que nos Estados Unidos, embora não há muitos colportores, há um bom número deles no sul do país, especialmente a região da Geórgia, Flórida e outros estados do sul, Texas. E há também um bom número de jovens que todos os verões, aí maio, junho e julho, eles participam de um projeto chamado Youth Rush, que é um projeto para adolescentes. Nessa idade aí dos desbravadores, um pouquinho para cima, eles dedicam 10 semanas visitando as pessoas, levando livros adventistas, e é um trabalho feito por base de doações. As pessoas doam certos valores e eles deixam essas literaturas com as pessoas. Então, basicamente, é o que existe aqui nos Estados Unidos, mas não deixa de trazer um grande impacto aonde é realizado. Mas vamos lá. Você tem a sua Bíblia com você? Que tipo de Bíblia você traz para a igreja? A Bíblia analógica ou a Bíblia digital? Bom, não importa que tipo de Bíblia você traz para a igreja, não importa a versão que você escolheu, se é a Bíblia analógica ou digital, o que importa é que essa Bíblia existe, porque alguém diz, escreve. Em algum momento histórico, Deus disse, escreve. E por isso você tem uma Bíblia, seja ela digital ou seja ela impressa. Deus falou para Moisés escrever. E Deus providenciou que antes que houvesse esta oportunidade da escrita sagrada, já houvesse um alfabeto sistematizado para que fosse usado. E, por incrível que pareça, esse alfabeto, segundo os estudos e pesquisas arqueológicas, ele apareceu por volta de 1600 a.C., ou seja, 100 anos antes de Moisés receber a ordem de Deus, escreve. Esse é um dos inventos mais antigos de toda a humanidade, a escrita alfabética. A escrita alfabética é a propulsora dos desenvolvimentos culturais, do registro histórico. Se não houvesse escrita alfabética, como nós saberíamos das civilizações antigas? E Deus disse, então, para Moisés, que foi o primeiro escritor bíblico, foi aquele primeiro entre 40 escritores que se envolveu nesta grande tarefa de registrar. Deus disse assim para ele, escreve isto para a memória, ou que fique registrado,
para que nunca mais ninguém esqueça. Em outras traduções mais tradicionais, diz: escreve isto para a memória num livro. Pronto. Foi isso que Deus disse para Moisés. E Moisés, então, se tornou esse primeiro, esse precursor de tantos escritos. E Deus não ficou apenas com Moisés, ele convidou outros mais. Nós temos na Bíblia historiadores como Moisés, Josué e Samuel. Nós temos poetas como Davi, Salomão. Nós temos profetas como Isaías, Jeremias, Daniel, Oséias e muitos mais. Nós temos evangelistas como Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos pregadores como Paulo e outros grandes nomes que escreveram. Total, 40 autores. A Bíblia se torna, então, um livro importante em toda a história. Se não o livro mais importante, porque, sem dúvida alguma, é o livro mais distribuído em todo o mundo. Só em 2023 foram publicadas e vendidas 35 milhões de Bíblias. Nenhum outro livro compete com a Bíblia, por mais que seja um livro campeão em vendas. Assim, quando Deus diz para escrever, Deus tinha toda uma estratégia, todo um pensamento por trás desta ordem. E, em primeiro lugar, Deus quer intervir na história. E a maneira mais prática de intervir na história foi revelar a sua vontade através da palavra escrita. Foi assim que Deus pediu, então, para Moisés escrever. Duas razões pelas quais a escrita foi importante. Primeiro, porque ele queria se comunicar com o ser humano. Deus queria falar conosco. Deus queria trazer-nos mais próximo dele, por isso ele escreveu. Em segundo lugar, Deus queria que essa comunicação fosse confiável e fosse permanente. A palavra escrita, o texto escrito, ele tem essa característica interessante, ele pode ser preservado por muito mais tempo, não é verdade? Toda a palavra falada, ela gera uma vibração audível, mas ela pode ser esquecida. Mas a palavra escrita, ela pode ser estudada, revista, ela pode ser meditada, ela pode ser interiorizada. Você, quando lê, você viaja no tempo, você deixa a sua mente, o seu coração e a sua imaginação absorver mais daquilo que o autor colocou aqui. Então, essas duas maiores razões, entre outras razões, fizeram Deus tomar essa iniciativa de pedir para alguém escrever. E você sabia que o próprio Deus escreveu? Sim. Eu vou citar duas ocasiões em que Deus escreveu. Deus escreveu primeiro quando ele mesmo colocou o seu dedo nas tábuas de pedra. Em Êxodo capítulo 31, versículo 18, diz que as tábuas foram escritas com o dedo de Deus. Uma segunda ocasião que Deus escreveu está lá em João capítulo 8. Vocês conhecem bem a história. Jesus estava diante daquela mulher acusada de adultério e os homens com pedras nas mãos, prontos para apedrejar a mulher. Então, diz que Jesus não falou uma só palavra. Ele decidiu se comunicar de uma forma diferente. Ele se agachou e escreveu no chão, escreveu no piso. E isto fez com que cada um daqueles que acusavam a mulher fosse vendo a escrita, fosse olhando e lendo o que estava ali. E um a um foram se retirando daquele lugar. Bom, Deus mesmo escreve, Jesus escreve, ele orienta pessoas a escreverem, por isso você tem a Bíblia. Então, a Bíblia não é um livro que apareceu por vontade humana, não foi um autor querendo ser um best-seller, ser um reconhecido autor campeão de vendas no mundo
que tomou essa iniciativa, mas foi um autor que tinha uma mensagem para comunicar. Foi alguém que queria interferir na história. E a maneira como Deus quer interferir na história através da escrita pode ser sintetizada por uma abordagem que está lá em Jeremias capítulo 36, versículos 2 e 3. Esta abordagem é uma abordagem de 4 etapas, ou 4 passos. Ali está escrito assim: tome um rolo, um livro, escreve nele todas as palavras que eu te falei contra Israel, contra Judá, contra todas as nações, desde o dia que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer, e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade. Notem aí, neste texto nós temos os 4 passos que Deus mostra claramente a sua intenção e que Ele continua fazendo hoje. Primeiro, Ele usa a escrita como uma forma de chamar a nossa atenção. Portanto, tenha contato com a palavra escrita. Se você não tiver contato com a palavra escrita, Deus terá uma influência menos intensa no seu ouvido e no seu coração. O contato com a palavra escrita significa uma abertura para que Deus fale para mim. Então, primeiro ponto, a escrita. Escreva um livro, disse Deus. Escreva um livro. Segundo, talvez eles escutem. Porque uma vez que você tenha contato com aquilo que está escrito, há imediatamente a adição de uma voz divina, que é a voz do Espírito Santo. Quando um lê, a voz do Espírito Santo se aproxima. Essa é a segunda proposta de Deus. Escreva, talvez eles ouçam, eles escutem. E aí vem a terceira. Uma vez que você leu e que você ouviu, e se é a voz do Espírito Santo falando, ele não tem apenas poder para ser percebido audivelmente, mas o poder do Espírito Santo vai alterando a sua maneira de pensar. O poder do Espírito Santo vai mudando os seus valores, ele vai mudando a sua ótica, a sua cosmovisão. O poder dessa voz do Espírito Santo vai tornando para você o entendimento espiritual mais palpável. Então, o que acontece? Vem a mudança de vida. E a quarta e última etapa desse processo que Deus estabelece através da entrega de um livro é o perdão. Que é a última parte, não é verdade? A última parte, eles se arrependam e eu lhes perdoe. Aí é o que está escrito neste texto de Jeremias. Então, esta foi a razão pela qual Deus fez com que este livro fosse criado, fosse produzido. E eu tenho o privilégio, nesta manhã, de ter este livro em mãos. E você também. Quem ainda é adepto, eu animo você a usar este em vez desse, embora eu tenho esse aqui, que está o meu esboço, eu tenho que lidar com 3 aqui. Mas vejam bem, quando você está lendo esse aqui e não esse aqui, o texto é o mesmo, não é verdade? O texto é o mesmo, não muda o texto. Mas há uma coisa que muda, a sua relação com o texto. Quando você está lendo aqui, geralmente não passam 30 segundos sem vir um pop-up. Seja do Facebook, seja do Instagram, seja do news ao seu redor, de algum canal, vem um pop-up. Então, a minha relação com esse aqui é mais superficial, porque os pop-ups, eles tiram o meu foco do texto, eles quebram a minha meditação, eles bloqueiam o meu aprofundamento no texto que eu estou lendo. Vejam como é interessante isso. E, infelizmente, a moda hoje... isso é muito grande, imagina, eu que viajo bastante, amanhã eu saio para uma viagem de 10 dias,
Imagina colocar um livro desse tamanho na minha mala, quando eu posso falar assim, não, esse aqui já me resolve. Não é verdade? Mas não há substituto para o texto escrito. Bom, mas vamos falar um pouquinho da escrita ao longo da história. Ao longo da história e dos séculos, toda a idade, especialmente durante a Idade Média, o mundo foi imerso naquilo que foi conhecido como a Idade das Trevas. Por que a Idade Média é considerada a Idade das Trevas? Porque ali o analfabetismo ele era generalizado. A educação, a alfabetização, era uma opção de poucos. E não era incentivado que você lesse, muito pelo contrário. Era encorajado a ignorância, porque no meio da ignorância se prolifera o quê? O erro. No meio desta falta do conhecimento, é que tantas teorias absurdas e tantas interpretações equivocadas da fé e da religião apareceram. Mas, claro, isso tudo estava previsto, porque lá no livro de Daniel, capítulo 7, versículos 20 a 28, aí fala desse período de supremacia, desse poder religioso que desanimou e desencorajou o estudo da própria palavra de Deus. Um poder religioso que desencorajou e até mesmo proibiu o estudo da palavra de Deus. Foi este tempo, o tempo de ignorância. Mas mesmo nesses dias de ignorância, mesmo nesses dias de trevas, Deus preservou a sua palavra escrita. E aí, entre os que preservaram a palavra escrita, entre aqueles que cuidaram para que isso não se perdesse, estava esse grupo de pessoas, não é uma raça, não é uma etnia, os valdenses não é um povo, um grupo étnico, não é uma nação, vejam, mas é um povo que encontrou um termo em comum entre eles. Por isso, eles todos receberam essa denominação de valdenses. Eles todos partilharam o ideal, a fé de alguém que se chamava Pedro Valdo. Pedro Valdo foi um rico comerciante de Lyon, na França, que viveu no século XI, no século XII. Mais precisamente, no ano 1170, ele se converteu ao cristianismo. Ele era um cristão formal, mas ele tinha muitas dúvidas, até que ele encontra a Bíblia num dos conventos que ele tinha acesso, porque ele tinha muitos bons relacionamentos com a alta sociedade, especialmente com o clero. E ali, lendo a Bíblia, ele encontra a verdade e ele vê que a igreja estava distante da verdade. E ele teve o cuidado de não só ler, mas ele copiou à mão a Bíblia. E ele levou essa cópia escrita junto com ele, e ele foi excomulgado da igreja e foi, então, seguido por vários adeptos que formaram, então, esse grupo conhecido como valdenses. Se vocês tiverem a oportunidade de ir à Europa, vocês vão ainda conhecer vestígios dos valdenses no norte da Itália. Há uns 3, 4 meses eu tive essa oportunidade de ir com um grupo de líderes de casas publicadoras adventistas da Europa e diretores de publicações. Nós tivemos o privilégio de ir lá nesta vila, uma pequena cidade chamada Torre Pelite. E ali ainda existe uma igreja valdense, com alguns valdenses adeptos desta mesma filosofia de fé. E eles tinham características, eles buscavam viver em simplicidade, buscavam viver em obediência a Deus, buscavam seguir o que estava escrito na palavra de Deus. Eles defendiam o acesso à Bíblia. Esse acesso deveria ser um acesso ilimitado. Eles rejeitavam várias doutrinas que não estavam de acordo com a Bíblia. Eles viviam, então, essa vida simples, em contraste com a vida de pompa do clero da Igreja Romana, e eles eram contra a corrupção moral e espiritual que se via no clero também da Igreja Romana. Assim, os valdenses, eles, além desta fé simples, fiel que eles tinham, eles se dedicaram à proliferação da palavra de Deus. E eles criaram uma atividade de divulgação da Bíblia.
E essa atividade foi chamada de colportagem. Aí vem, então, esse nome diferente que muitos não conhecem bem. O que era a colportagem? Era o trabalho dos valdenses em sair para as grandes cidades da Europa, levando porções da Bíblia escondidas, embaixo da roupa, penduradas com um barbante ao redor do pescoço, quando era proibido, totalmente proibido. Depois, quando eles tiveram um pouquinho mais de paz e de tranquilidade, eles levavam uma sacola, desse tipo de bolsa que se coloca pendurado ao pescoço. Aí veio a palavra francês, que é colportor, que quer dizer carregar junto ao pescoço, e veio essa palavra, colportagem. Mas os valdenses, eles levavam essas porções da Bíblia, porque eles não faziam isso como uma atividade comercial, eles vendiam outros produtos, eles tinham suas profissões, eles eram pastores de rebanho, eles tinham suas profissões lá nos Alpes, onde eles viviam, nessa região do norte, do Piemonte, ali entre a Suíça, Itália e França, eles tinham suas atividades agropecuárias, e até hoje tem. Mas eles, quando iam para as cidades, eles iam com o objetivo de pregar, e eles se disfarçavam de vendedores, então eles levavam artigos para vender. Só que entre os artigos estavam as porções da Bíblia, que eles vendiam quando viam segurança para fazê-lo. Então, esses valdenses, eles deram origem a esse trabalho de vender Bíblias. Lá no Museu dos Valdenses está essa definição que diz assim: colportor vende de porta em porta, de vilarejo em vilarejo, Bíblias, Novo Testamento e pequenos livros de polêmicas anticatólicas. A despeito das autoridades que o perseguem, ele dá a volta e incansavelmente prossegue silencioso e tenaz o seu trabalho de testemunhar e divulgar a palavra de Deus. Vejam que definição interessante dessa atividade dos valdenses. Assim, esta atividade dos valdenses, ela tornou possível, em meio às trevas da Idade Média, a luz se espalhar por alguns lugares da Europa. Eles foram massacrados, perseguidos, muitos foram mortos, muitos foram queimados vivos. Eles eram heróis, de fato, verdadeiros heróis da fé. O livro Grande Conflito tem um capítulo dedicado só a eles. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, vá lá. Se você gosta de vídeo e entende bem o inglês, vá no YouTube e busque por um canal chamado Lineage Journey. Lineage Journey. E você pode digitar ali Valdenses, em inglês, Valdenses com W. E aí você vai conhecer um pouquinho mais. Extraordinário. Gravado lá em Torre Pelite, lá nessas montanhas, lá nos Alpes, naqueles mesmos lugares onde eles estudavam, nas escolinhas deles, e copiavam as porções da Bíblia. Mas, ao longo da Idade Média, houve uma outra invenção, tão crucial quanto a invenção do alfabeto, que foi a invenção da imprensa. Essa invenção da imprensa aconteceu em 1456, através de um alemão por nome João Gutenberg. Assim como o comentário bíblico adventista, ele comenta, ele fala que foi providencial, assim como foi providencial a escrita alfabética para Moisés, também foi providencial a imprensa para Lutero. Notem, quando é que surgiu o movimento da Reforma? O marco do movimento da Reforma foi 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero cravou aquelas teses na porta da igreja de Wittenberg. Ali é o marco da Reforma. Mas vejam, um pouco antes de Lutero se manifestar, já haviam Bíblias. Houve uma proliferação de Bíblias desde que Gutenberg inventou a imprensa. Porque foi o primeiro livro impresso naquela máquina estranha, grande, de madeira, que ele inventou. Foi uma máquina rudimentar. Quem vê as máquinas hoje tem o privilégio, como eu tenho, de ir em casas editoras modernas, como
Casa Publicadora Brasileira. Se você for ao Brasil e estiver ali na região de São Paulo, vá até a Casa Publicadora Brasileira. Casa Publicadora Brasileira é uma referência nacional de editora. Na semana que eu estive lá, em maio, eles receberam uma máquina que nenhuma outra editora no Brasil tem, de tão avançada que é. Você anda pelos corredores da oficina de impressão da Casa Publicadora, é como se você estivesse andando numa indústria da Mercedes, por exemplo. Não tem uma gota de óleo no chão, não tem um papel no chão, é limpo, 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 que chega a brilhar. É uma referência mundial, Casa Publicadora Brasileira. A máquina de Lutero, de Gutenberg, era capaz de imprimir 2 páginas por mês. A máquina que eu vi inaugurada em maio é capaz de imprimir 45 mil páginas por hora. Você vê a diferença? Quando Gutenberg expôs a ideia de imprimir a Bíblia com 1.282 páginas para os seus associados, seus empregados, eles falaram: você perdeu o juízo, porque eles precisariam de 40 anos para terminar o projeto. Mas, como todos os alemães são perseverantes, teimosos, no bom sentido, ele terminou avançando o invento e terminou em 6 anos a Bíblia, e ele entregou para o imperador da Alemanha aquele primeiro exemplar da Bíblia. Mal sabia ele que Lutero, sua primeira atividade de grande importância, seria traduzir a Bíblia da língua original, do hebraico e do grego, para o alemão, substituindo a cópia que havia na Europa em latim, a Vulgata Latina. Ou seja, o alemão poderia ler na sua própria língua. Era tudo que a Igreja Romana não queria: dar ao povo a oportunidade de ler e de entender o que estava escrito ali. Bom, eu não preciso falar muito quais foram os resultados desta proliferação de Bíblias no continente europeu. O que aconteceu? A luz se multiplicou. Bíblias começaram a ser traduzidas para outros idiomas, e 300 anos depois, já por volta de 1800, já haviam versões de Bíblia em muitas línguas, até já no chinês já havia versão da Bíblia para línguas e dialetos no mundo. O que fez esta proliferação da Bíblia? Essa intervenção divina na história. Notem, Deus intervém através da sua palavra escrita. Deus intervém através de seres humanos que carregam a palavra escrita e espalham a palavra escrita. Essas são 2 maneiras poderosas de Deus intervir na história. Escolher você para fazer uma obra missionária é uma forma que Deus intervém no mundo, chamar você para qualquer que seja a obra missionária que você seja chamado por Deus. Especialmente para aquela de distribuir a palavra escrita, porque depois que você falar, o livro que você deixar vai ficar falando ali. Interessante que durante esses 300 anos, através da divulgação de Bíblias ao redor do mundo inteiro, Deus estava preparando o surgimento de um movimento que se autoproclamaria tendo a mensagem remanescente, o movimento adventista. Em 1844, esse pequeno movimento, ele se estabelece, e este movimento, então, encontra as verdades cruciais que estavam escondidas e esquecidas na Bíblia. O fato é que, 4 anos depois do desapontamento de 1844, Ellen White teve uma visão. E a visão de Ellen White, simbolicamente, remonta lá ao passado, quando Deus disse para Moisés: escreve. Porque foi mais ou menos isso. Ela falou para o esposo: escreva um periódico e comece a publicar e mandar para o povo. Seja pequeno a princípio, mas o povo enviará meios com que imprimi-lo. Assim começa, então, o que é conhecido como a obra de publicações na Igreja Adventista do Sétimo Dia, por meio de uma visão que Ellen White teve, e pedindo que o seu esposo começasse essa atividade em 1849. Notem que interessante, julho de 1849,
e nós estamos agora em agosto de 2024. Este ano, nós estamos celebrando 175 anos da chegada deste primeiro periódico adventista. 175. Esse quadro que vocês têm na tela, ele é bastante inspirador, porque ali havia um punhado de pessoas orando por 1000 panfletos. E eles tinham a ideia de que esses panfletos poderiam alcançar o mundo inteiro. Né? Eles tinham a pretensão de que daquela visão fosse como raios de luz. Ellen White continua depois falando, será como raudales, ou em espanhol é raudales, mas em inglês streams of light, e em português seriam como torrentes de luz. Agora me lembrei da expressão em português. Torrentes de luz ao redor do mundo. 1000, 5 ou 6 pessoas ao redor, dobrando, empilhando, colocando envelopes e selando para levar ao correio e distribuir. Assim começou. Sim, prezados irmãos, 175 anos. Hoje, a mensagem impressa continua tendo um papel. Há um mês, não faz nem um mês, 2, 3 semanas atrás, eu tive a oportunidade de participar de um evento lá na Tailândia, que é o evento de todos líderes da área de comunicação digital da Igreja Adventista. E nesse evento, claro, se fala muito da importância da internet, dos canais de redes sociais, do rádio, da televisão, que tem um papel importantíssimo na pregação do Evangelho. Não é verdade? Mas poucos se lembram de que a escrita também é um canal de comunicação. E tão poderoso quanto. E eu vou terminar a minha mensagem trazendo um pouco isso de volta para vocês. Mas só para lembrar aqui, os livros não caminham. Os leitores não recebem literatura sem mãos e pés. Quem são os mensageiros? Nós somos os mensageiros. Nós somos os colportores. Não é o colportor tradicional, mas toda a igreja são os colportores. Por quê? Porque onde você vai, você pode ter um pequeno livrinho. Você pode ter um pequeno folheto. E se você tiver muita vergonha de entregar, você pode deixar esquecendo para trás. Não é? Eu já vi muito folheto ou livro em banco de praça que alguém esqueceu, entre aspas. Eu já vi até em avião, naqueles bolsinhos, que alguém esqueceu ali. Eu já vi gente que deixa na gaveta de hotel, porque esqueceu ali. Nenhuma página que você deixa para trás, se você tem muita vergonha de abordar alguém, deixa ali. Nenhuma página ficará em vão. Alguém vai ler, alguém vai tomar uma decisão por isso. Assim, o surgimento da colportagem na Igreja Adventista, eu já mencionei para vocês, mas eu quero apenas lembrar desse jovem canadense que foi o primeiro colportor que trabalhou em 1880 e 81 e por mais 30 anos e faleceu em Nova York sendo colportor. Hoje, nós temos 30 milhões de pessoas por ano que são alcançadas por um colportor. Nessa foto você pode ver alguns deles. Aqui nessa foto você tem uma colportora na Ucrânia. Ela trabalha no centro da cidade, ela tem uma mesa e ali ela expõe os livros. Talvez esse método de vendas não seja o melhor no Brasil, mas na Europa é muito interessante. Ela coloca os seus livros e as pessoas passam e ali ela entrega. Mas ela teve uma ideia, quando ela estava nesse lugar ali, de atravessar a praça em frente a este lugar, que dá exatamente na prefeitura municipal de Chernivtsi, na Ucrânia. Era o dia 22 de abril de 2022, poucos meses depois do início da guerra com a Rússia. E ela entrou
no gabinete do prefeito, falou com a secretária, eu queria falar com o prefeito. E ela foi tão convincente que a secretária falou, tá bom, espera que eu vou falar com ele. O que você quer? Falou, eu tenho algo muito importante para falar sobre guerra com ele. Ela tinha o livro Grande Conflito nas mãos. Tem algo muito importante para falar sobre a guerra com ele. Ele mandou ela entrar, ela falou, olha, eu vim aqui falar sobre a guerra, mas não a guerra com a Rússia. Eu vim falar aqui a guerra cósmica, universal entre o bem e o mal. E é por causa dessa guerra universal que nós estamos sofrendo aqui. Eu estou trazendo esse livro e eu penso que cada empregado da prefeitura deveria ter um. Quando ela disse isso, ela nem imaginava quantos eram e nem imaginava que o prefeito iria aceitar essa proposta. E o prefeito disse, sim, traga-me. São 517, pode trazer os 517 aqui. E a Irina, em plena guerra, trouxe 517 livros para a prefeitura de Chernivtsi, na Ucrânia. Agora vamos para um outro lado. Eu disse a vocês que há uma necessidade grande de termos mensageiros. E mensageiros não são apenas os colportores. Nota o que Ellen White fala nesse texto. Testemunho para a Igreja, volume 1, página 690. Pastores e o povo devem empenhar-se na circulação de livros, panfletos e folhetos como nunca antes. Agora vejam essa palavra em negrito. Vendam onde o povo tenha condições e esteja disposto a comprar. Onde não for possível, notem agora em negrito, sejam os livros doados. Vejam que interessante. Vendam ou doem. Duas alternativas. Mas nós não podemos fechar só em uma. Podemos, se não é possível vender, temos os livros para doar. Por isso existe o projeto do livro missionário do ano, que este ano, no Brasil, se celebrou 260 milhões de livros já distribuídos desde 2007. Só o livro missionário. O que significa mais de um livro por habitante do país. Bom, Ezequiel, na Bolívia, quando ele viu o movimento na pequena igreja dele para distribuir o livro Grande Conflito, ele falou para o pai, pai, eu quero doar 2 caixas. E o pai falou, mas você não tem salário, como é que você vai doar 2 caixas? Ah, eu vou fazer alguma coisa. Deixa eu trabalhar com você, deixa eu... E o pai falou assim, olha, eu faço um trabalho muito especializado, eu sou artesão, vai lá, fala com a mãe, e a mãe vai te dar algum serviço para você ganhar algum dinheiro. A mãe falou, olha, vai limpar banheiro que eu te dou dinheiro. Eu falei, mãe, mas não tem outro serviço? Tem. Você primeiro limpa o banheiro e eu vou preparar alguns sorvetes aqui e você vai vender na rua. E o Ezequiel trabalhou durante 2 meses para juntar dinheirinho, e no dia que a campanha ocorreu na igreja dele, ele entregou para o pastor um envelope dizendo, aqui tem o equivalente a 2 caixas de livros. Uma outra história. Eu falei de um menininho, agora eu vou falar de um ancião de 80 e poucos anos. Alberto Stinner, ele é motorista de táxi em Buenos Aires. Desde que ele começou como motorista depois que se aposentou. Quando ele começou a dirigir o carro como táxi, ele decidiu que cada pessoa que ele transportasse, ele ia dar um livro. E hoje Alberto calcula 8.000 livros já entregues. Significa 8.000 viagens que ele fez. Quais são os resultados disso tudo? Aqui está uma foto que me chegou há poucos anos, 3, 4 anos, das Filipinas. É uma foto interessantíssima. Um livro, Esperança para a Família de Hoje, que foi o livro missionário de 2019. Chegou numa comunidade evangélica, numa ilha, numa das muitas ilhas que as Filipinas têm. Diz que as Filipinas têm não sei quantas mil ilhas quando a maré está baixa, alta, e quando a maré está baixa, tem mais tantas mil ilhas. Eles brincam assim. Mas essa comunidade de evangélicos pentecostais recebeu o livro. E eles estudaram aquele livro sobre família, um livrinho fininho assim, pequenininho. E eles gostaram tanto que eles escreveram para o endereço da editora pedindo outros livros, e vieram outros livros.
E pouco a pouco os livros foram moldando a mente deles para uma diferente perspectiva, e eles começaram a guardar o sábado. E finalmente eles escreveram para a associação dizendo: venham aqui, nós estamos preparados para o batismo. E eles tiveram o batismo de 23 pessoas num só dia, e eles trocaram a placa da igreja naquele mesmo dia. Notem aí. Nessa ilha do Oriente da África, vive um casal que eu tive a oportunidade de conhecer em 2019. Mas a história deles é incrível. Juliette, ela encontrou um livro chamado Quando Deus Disse Lembra-se, When God Said Remember. É um livro de Mark Finley sobre o sábado. E ela leu o livro sobre o sábado e ela se convenceu de que o sábado era o dia de guarda. E sabe o que aconteceu? Eles eram muçulmanos, ela e o esposo. Eles nunca tinham ouvido falar de sábado. E quando leu, ela se convenceu, e ela foi para o emprego dela e disse: Senhor, eu preciso do sábado livre. E o homem falou: olha, eu não posso te dar o sábado livre. Ou você trabalha no sábado, ou você vai ter que ficar desempregada. Ela disse: entre um e outro, eu prefiro ficar desempregada. Voltou para casa desempregada. O marido chegou e disse: mas o que aconteceu? Você perdeu o emprego? Perdi. Por quê? Porque eu decidi guardar o sábado. E por isso eu fui despedida. Mas como é isso, guardar o sábado? Eu li nesse livro aqui que eu ganhei. Mas você está errada. Deixa eu ler esse livro, vou provar para você que você está equivocada. E ele leu o livro, e ele mesmo chegou à conclusão de que ela estava certa, o livro estava certo. Não demorou muito para que os dois fossem batizados, e os dois trouxessem mais 9 pessoas da família, e hoje são adventistas em Madagascar. Bom, irmãos, eu termino apenas mostrando esse gráfico para vocês aqui. Esse é meu último slide. Esse gráfico mostra, do lado direito, vamos para a direita e depois para a esquerda. Lá no fim, a última linha da direita é a segunda vinda de Jesus. Lá no começo é o começo dos ministérios evangelísticos da Igreja Adventista. Em 1848, a literatura. Em 1929, a rádio. Em 1950, a televisão. Em 2000, a internet. Todos esses ministérios, eles pregam para preparar pessoas para a vinda de Jesus. Um pouco antes da vinda de Jesus, haverá um tempo de censura, por causa da lei dominical e por causa das leis que vão impedir liberdade de religião. E nesse tempo de censura, um a um desses ministérios seguirão aí pregando. Alguns mais perseguidos ou interrompidos, outros menos. Entre todas as vozes que proclamam a mensagem nesse tempo de censura, qual deles persistirá por mais tempo? Logicamente, o livro e o livro impresso. Por isso que a Igreja Adventista tem tanta ênfase na literatura. Parece algo obsoleto, né? Ninguém mais lê, você pode dizer. Não, tudo eletrônico, hoje é tudo eletrônico. É verdade, você passa muito mais tempo com um celular do que com um livro. Mas vai chegar um tempo que o celular já não vai mais ter o nosso conteúdo. Vai chegar um tempo que não vai ter mais Novo Tempo, não vai ter mais Hope Channel, não vai ter mais Adventist World Radio, não vai ter mais pregação nas igrejas. O que vai ter? Terão os livros que hoje você está distribuindo. Esses que distribuímos hoje vão falar então. Portanto, amigos, Deus quer intervir na história. E Ele intervém de 2 formas. Ele intervém com a palavra dEle. E Ele intervém com o mensageiro dEle. Que você seja um desses mensageiros de Deus. Amém. Queridos, semanas atrás, quando eu falei com o pastor Marrone para que ele estivesse pregando aqui, e ele mencionou esse fato, ele perguntou sobre o que ele deveria pregar, se havia alguma sugestão. Eu disse para ele que ele pregasse aquilo que Deus colocasse no coração dele, e foi o que aconteceu nesta manhã. Não sei se você teve a oportunidade, a curiosidade de prestar atenção na leitura da ata,
mas pela primeira vez, talvez depois de algum tempo, orando, pensando, planejando, a nossa igreja está se mobilizando para participarmos de uma mission trip em Guiné-Bissau na primeira semana de novembro, Projeto Humanitário Guiné-Bissau. Esse projeto ele está sendo feito por alguns países da Europa, 4 especificamente: Portugal, Espanha, França e Alemanha. São médicos, dentistas, psicólogos e pessoas de outras áreas que estão se unindo para dedicarem uma semana da sua vida em Guiné-Bissau com apoio no sentido clínico, médico, odontológico, psicológico e a distribuição de kit de higiene, de roupa e algumas outras coisas mais. E quem nos convidou para participar foi justamente uma das casas publicadoras, editoras da nossa igreja, a Safeliz, com o pastor Mário Martinelli. E o pastor Mário esteve aqui, conversou com o Marcos e comigo, nos colocou o projeto, e nesta semana, depois de falar com os nossos anciãos, com a nossa comissão, depois de falar com alguns ministérios da igreja, nós decidimos propor à igreja para que um grupo aqui da nossa comunidade possa estar indo para Guiné-Bissau na primeira semana de novembro. Inclusive, já quero deixar claro aqui que a nossa igreja, inclusive, vai estar propondo uma campanha para que os voluntários possam ir, mas a nossa igreja também vai patrocinar a ida de pessoas para esse projeto. Mas, pastor, por favor, Martin. O pastor Mário nos lançou um desafio. Ele está produzindo e preparando esse livro, O Caminho a Cristo, no idioma, no dialeto local de Guiné-Bissau, para que esse livro seja distribuído. Esse livro está sendo confeccionado com todo carinho, ele é de um excelente material, o conteúdo, então, extraordinário. E, queridos, nós vivemos em dias extraordinários da nossa história. Sabe que vivemos em dias de muitos desafios, mas de muitas oportunidades. O pastor trouxe um dado que eu nunca tinha ouvido falar. Prince de Gutenberg, me corrija se eu estou errado, pastor, ele demorou 6 anos para produzir uma Bíblia. Ok. Imagina o custo, o preço disso. Queridos, você tem ideia de quanto custa esse livro para chegar em Guiné-Bissau? 50 centavos de dólar. Esse livro, nessa qualidade, com esse conteúdo, a sua mensagem, 50 centavos de dólar. Nenhum outro povo, em momento nenhum da história, teve a oportunidade que nós temos nas nossas mãos hoje. Para você ter, em comparação, 1000 livros, custa 500 dólares. E a nossa igreja está comprometida em irmos, enviarmos pessoas, enviarmos mantimentos, mas fazermos uma campanha para que essas pessoas lá na Guiné-Bissau possam receber esses livros que, com certeza, cumprirão tudo que o pastor acabou de falar. Louvado seja Deus, pastor, pela sua mensagem, porque ela dá ensejo e prepara o nosso coração para que nós possamos atender um chamado de Deus para a nossa comunidade. Que Deus te abençoe ricamente. Eu queria pedir ao Senhor que fizesse uma oração, então, para que nós possamos ter a bênção de Deus em cima disso tudo que nós estamos propondo. Vamos colocar em pé. Onipotente Pai, que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque nessa intervenção na história nós fomos alcançados. Fomos alcançados porque a Tua mensagem chegou até nós. A Tua palavra está diante de nós. Não estamos sem luz para os nossos caminhos. Mas temos também o desafio de levar essa luz a tantos mais, pessoas que estão nas trevas. Ajuda, Senhor, para que esse projeto, apresentado agora pelo pastor Marco, seja uma bênção para a igreja aqui, que vai levar a Tua luz lá na África, na Guiné-Bissau. E junto com outros missionários voluntários que se unirão ao projeto, que eles deixem ali uma marca indelével no coração daquele país. Amém. E como fruto desta distribuição e das ações humanitárias que eles farão, muitas pessoas sejam alcançadas. Amém. Para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Nós iremos cantar o hino de despedida, o pastor e eu estaremos à porta nos despedindo de todos. Um feliz sábado, bênçãos de Deus para você, que o Senhor esteja contigo.